Graça e paz, meu amigo. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela história de uma mulher que teve um papel vital na expansão do cristianismo na Europa. Você já ouviu falar de Lídia? Uma comerciante de púrpura, forte, generosa e, acima de tudo, a primeira convertida ao cristianismo em solo europeu. Acompanhe este vídeo até o final e conheça mais sobre essa incrível figura mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história tão importante. Vamos lá? Lídia era natural de Tiatira, uma cidade localizada na região da Lídia, que hoje faz parte da moderna Turquia. Essa cidade era famosa por sua produção de tecidos, especialmente o tecido púrpura. Para entendermos o impacto disso, precisamos destacar que o tecido púrpura era considerado um luxo na época, reservado principalmente para a realeza, pessoas de alta posição e sacerdotes. A tintura púrpura era obtida de moluscos marinhos, em um processo demorado e caro, o que tornava esses produtos extremamente valiosos. Lídia era uma comerciante de púrpura, o que indica que ela era uma mulher bem-sucedida, com uma posição econômica considerável. Em um período em que as mulheres geralmente não tinham tanta autonomia financeira, Lídia se destacava como uma mulher de negócios independente e respeitada. Além disso, a cidade de Tiatira, onde Lídia nasceu, era um importante centro comercial, o que a tornava um ponto de encontro de várias culturas e religiões. Isso sugere que Lídia não apenas tinha recursos materiais, mas também era exposta a ideias e práticas religiosas variadas. A região em que Lídia vivia também tinha um grande significado espiritual. Naquela época, o Império Romano governava grande parte do mundo conhecido, e a influência grega, especialmente na filosofia e na religião, era dominante. Muitos deuses eram adorados e o politeísmo era comum, mas havia também uma presença de judeus e gentios piedosos que buscavam a Deus em meio a esse ambiente religioso pluralista. Lídia estava entre essas pessoas chamadas tementes a Deus, gentios que simpatizavam com o judaísmo e adoravam o Deus de Israel sem serem convertidos totalmente ao judaísmo. Isso nos dá uma ideia de seu coração já inclinado a buscar a verdade e conhecer mais de Deus. Agora imagine o contexto dessa mulher, uma empreendedora de sucesso vivendo em um império que exaltava o luxo e a multiplicidade de deuses. Mesmo com seu status econômico e a posição que tinha na sociedade, ela se dedicava à busca de algo maior, uma conexão com o Deus verdadeiro. Esse cenário nos mostra que o dinheiro e o status, embora importantes para a vida, não substituem a sede espiritual que todos nós, em algum momento, enfrentamos. Vamos agora para o momento mais marcante da história de Lídia, que se passa em Filipos, uma cidade na Macedônia, atual Grécia. Paulo, o apóstolo, tinha recebido uma visão para ir à Macedônia e pregar o evangelho ali. Obediente ao chamado de Deus, ele e seus companheiros de viagem, Silas, Timóteo e Lucas, chegaram a Filipos. Filipos era uma cidade romana importante, onde não havia uma sinagoga estabelecida, o que sugere uma pequena comunidade judaica. Por isso, os judeus e tementes a Deus se reuniam fora dos portões da cidade, perto de um rio, para orar. Em Atos 16, 13 e 14, vemos que no sábado, Paulo saiu em busca de um lugar de oração fora dos muros da cidade, perto de um rio. Lá, ele encontrou um grupo de mulheres, entre elas Lídia, que estava orando junto a outras crentes. Lídia, embora já fosse temente a Deus, ainda não havia encontrado a verdadeira revelação de Cristo. Enquanto Paulo pregava a mensagem do Evangelho, algo incrível aconteceu. Atos 16, 14 nos diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo falava.
Este é um dos momentos mais profundos da história, o ato da graça divina tocando o coração de alguém e trazendo a revelação da verdade. Isso também mostra como a conversão é um ato da graça de Deus. Lídia estava em busca da verdade, mas foi Deus quem abriu seu coração para compreender plenamente o Evangelho. Lídia então se converte ao cristianismo e, em um gesto de plena aceitação, ela e toda a sua casa foram batizados. Aqui vemos o quanto a influência de Lídia também se estendia à sua família e empregados, já que todos foram impactados por sua fé recém-descoberta. Isso é poderoso, pois demonstra como Deus usa uma pessoa para transformar toda uma família e, possivelmente, uma comunidade inteira. Vamos refletir por um momento. Quantas vezes Deus usa uma pessoa para ser uma ponte para outras vidas? Quem em sua vida pode estar esperando uma palavra, uma ação de fé, para que também possam conhecer a verdade de Cristo? Mas a história não para por aí. Após sua conversão, Lídia demonstrou um ato de extrema hospitalidade. Ela insistiu para que Paulo e seus companheiros ficassem em sua casa. Esse ato foi muito significativo, pois abriu portas para que a casa de Lídia se tornasse um centro importante para a nova comunidade cristã em Filipos. Naquela época, não havia igrejas como as conhecemos hoje. As reuniões cristãs aconteciam em casas, e Lídia ofereceu a sua para esse propósito. Esse gesto nos ensina sobre a importância da hospitalidade na comunidade cristã. Não se tratava apenas de oferecer um lugar para dormir, mas sim de prover um ambiente onde a fé poderia florescer. Ela se destacou não apenas como uma crente, mas como uma líder e apoiadora ativa do movimento cristão em Filipos. Sua casa tornou-se um local de encontro para os primeiros crentes, onde eles podiam orar, estudar as Escrituras e apoiar uns aos outros. Podemos ver claramente o impacto que essa atitude de Lídia teve na disseminação do Evangelho. Não há dúvida de que sua generosidade e disposição foram cruciais para o estabelecimento da igreja em Filipos, uma das comunidades mais queridas de Paulo. A história de Lídia tem muito a nos ensinar, mesmo nos dias de hoje. Ela nos mostra que Deus usa pessoas comuns, como comerciantes, donas de casa, profissionais de todas as áreas, para fazer grandes coisas em seu reino. Você não precisa ser alguém de alta posição ou ter um papel religioso para ter impacto no mundo. Deus usa todos nós, onde quer que estejamos, para seus propósitos. Lídia, com sua fé e hospitalidade, ajudou a plantar as sementes do cristianismo na Europa que floresceriam ao longo dos séculos. Agora, pense por um momento, como Deus pode usar sua vida? Como você pode, assim como Lídia, abrir as portas de sua casa ou de seu coração para ajudar a expandir o reino de Deus? A hospitalidade e generosidade não precisam ser grandes gestos. Muitas vezes, pequenas atitudes, como acolher alguém ou ouvir uma pessoa com atenção, podem ser o começo de uma grande mudança. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Cada gesto conta para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Para resumir, Lídia nos ensina sobre fé, hospitalidade e como pequenas ações podem ter um impacto duradouro. Ela é um exemplo poderoso de como Deus escolhe pessoas em diferentes contextos e as capacita para grandes coisas. Se você quer continuar aprendendo mais sobre as incríveis figuras da Bíblia e como suas histórias podem impactar sua vida hoje, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus continue a abrir os corações, como fez com Lídia, e que a graça do Senhor esteja sempre com você. Até o próximo vídeo. Você já pensou em como pequenos gestos de hospitalidade e generosidade podem impactar a vida das pessoas ao seu redor?
Deixe aqui nos comentários o que você achou da história de Lídia e como você pode aplicá-la no seu dia a dia.